Boa tarde para todo mundo, espero que o final de semana de vocês tenha sido tão bom e tão gostoso quanto o meu. Eu dei uma excedida na vitamina D, estou pagando caro por isso, mas vamos em frente. E brincadeiras à parte, vamos para a agenda econômica da semana. Bom, pessoal, semana recheada de dados de PMI no mundo inteiro. Por que eu estou destacando isso antes de falar de país por país para vocês aqui? Porque lembra que eu comentei com vocês que os indicadores econômicos, eles se dividem em indicadores que refletem o passado de uma economia, o presente e expectativas futuras de uma economia? Pronto. Que são os indicadores atrasados, coincidentes e antecedentes, respectivamente. Bom, os PMIs especificamente, eles são indicadores que medem a expectativa futura de uma economia. Para quem não lembra do que é PMI, vai lá no meu vídeo que eu explico direitinho sobre PMI, assiste de novo. Se não achar aqui no Instagram, ou você me pergunta, ou vai lá no meu YouTube, porque eu coloquei todos os vídeos lá para ficar mais fácil de pesquisar, tá bom? Bom, continuando. Por que eu estou destacando os PMIs aqui, pessoal? Como eles são indicadores antecedentes, qual é o nosso cenário macroeconômico do mundo atual? Bom, os investidores, eles seguem na dúvida e na grande expectativa de como que a inflação dos Estados Unidos vai, de fato, em definitivo, ser controlada. Por quê? Porque se de um lado o processo de desinflação começou, como bem dito pelo presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, na última reunião de política monetária, por outro lado, vários indicadores econômicos por lá têm mostrado que a economia americana está superaquecida, como, por exemplo, os últimos dados de emprego, payroll, que saíram por lá, que vieram muito acima do que os investidores esperavam. Então, a gente tem uma economia aquecida, a gente tem um processo de desinflação acontecendo, e aí? Vai precisar do Banco Central americano colocar a economia americana numa recessão econômica ou não vai, para conseguir finalmente controlar essa inflação? E lembrando, pessoal, por que essa expectativa toda? Porque nós estamos falando da maior potência mundial. Se o Banco Central americano precisar colocar a economia americana num processo de recessão econômica, obviamente que essa recessão econômica, ela respinga no resto, em todos os países do mundo. Isso acontece, é como um efeito cascata. A gente pode falar sobre isso num outro momento. Então, assim, indicadores hoje que medem expectativa futura, eles estão sendo acompanhados muito de perto pelos investidores. Por quê? Porque eles estão buscando pistas aí para tentar entender o que está por vir. Afinal de contas, os investidores, eles buscam previsibilidade para conseguir alocar da melhor forma possível o seu recurso nos investimentos no mundo inteiro, né? Nós estamos falando aqui de muito dinheiro. Então, esses PMIs, eles vão ser acompanhados de perto essa semana e nós vamos acompanhar aqui na página todo dia que sair um deles, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela China. Na China, na terça-feira à noite, saem dados de PMI industrial e o PMI industrial caixin. Só recapitulando aqui também, lá no vídeo de PMI eu explico. Tanto nos Estados Unidos quanto na China, existem duas formas de apurar o PMI. Na China, a gente tem o PMI, como se fosse o PMI tradicional, e o PMI caixin. E nos Estados Unidos, a gente tem o PMI tradicional e o PMI ISM. Lá no vídeo eu explico direitinho, não vou falar sobre isso aqui agora. Então, voltando na agenda econômica lá da China. Terça-feira à noite saem dados de PMI industrial e o industrial caixin. Na quinta-feira à noite, saem dados do PMI do setor de serviços caixin, na China, ok? Vamos agora lá para a zona do euro. Lá na zona do euro, os indicadores mais importantes começam na quarta-feira. Na quarta-feira, lá na Alemanha, vão sair dados de vendas no varejo e vai sair dado de CPI, que é a inflação ao consumidor, tá? Além disso, tanto na Alemanha, quanto no Reino Unido, quanto na zona do euro, na quarta-feira, vai sair dados de PMI industrial, ok? Na quinta-feira, na zona do euro, sai o CPI, inflação ao consumidor, e também a taxa de desemprego. E na sexta-feira, saem dados de PPI, que é a inflação ao produtor, na zona do euro. Também na sexta-feira, de novo, tanto na Alemanha quanto no Reino Unido, quanto na zona do euro, saem dados de PMI do setor de serviços e o PMI composto. Ok? Além disso, ao longo da semana, tem várias falas de dirigentes do Banco Central Europeu programadas para acontecer. A gente precisa acompanhar de perto isso daí, ok? Agora vamos lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os indicadores importantes, eles começam logo amanhã. Amanhã vão sair dados de pedidos de bens duráveis e vendas de casas pendentes. Especificamente sobre pedidos de bens duráveis, vamos só recapitular aqui. Ele também, de certa forma, mede a expectativa futura da economia. Por quê? Vamos pensar num bem durável aqui, vamos pensar numa geladeira. Uma pessoa, provavelmente, quando ela compra a geladeira, ela vai financiar o pagamento. Então, obviamente, que ela só vai fazer uma dívida financiada caso ela acredite que ela dê conta de pagar, ou seja, que ela vai ter um emprego durante esse período de parcelamento, que ela vai ter uma renda, que a economia vai ir bem para ela segurar as pontas e conseguir honrar
com esse financiamento. Então, de certa forma, é um indicador que mede a expectativa que a pessoa tem da economia futura, tá? Então, na segunda-feira, nos Estados Unidos, esse dado sai, ok? Na terça-feira, por lá, vai sair a confiança do consumidor, que também mede essa expectativa futura, e vai sair dados de PMI de Chicago. Esse PMI não tem tanta importância assim, mas para quem estiver na tela, acompanhe, ok? Na quinta-feira, por lá, também vão sair dados de PMI industrial e o industrial ISM. Na quinta-feira, além do pedidos iniciais de seguro-desemprego, que sai toda semana lá nos Estados Unidos, vai sair o dado do custo unitário da mão de obra. Pessoal, o custo de uma mão de obra está completamente relacionado à inflação, né? Quanto maior o custo da mão de obra, quanto mais o empreendedor, o empresário gasta para manter aquela mão de obra, maior a inflação, porque ele vai repassar esse custo no produto ou serviço que ele vende. Então, o custo unitário da mão de obra é um indicador que também tem sido bem acompanhado. Por fim, lá nos Estados Unidos, na sexta-feira, vão sair dados do PMI do setor de serviços e o PMI composto, ok? Lembrando, pessoal, essa semana, por mais que seja virada de mês aí, comece março, não vai ter payroll. O payroll é na próxima semana lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, vamos vir agora aqui para o Brasil. Por aqui, na segunda-feira, saem dados de IGPM, que é a nossa inflação do aluguel, vai sair amanhã cedo. Na terça-feira, pessoal, como é o último dia do mês, é a famosa briga da Petax no dólar. É definida a Petax do dólar. O que é isso? É o valor do dólar do mês de fevereiro. Lembrando que este valor é um valor usado em contratos de compra e venda fora do país, é usado inclusive por cartões de crédito também, para poder apurar as compras internacionais. Então, é um dia de bastante volatilidade no dólar aí, tá bom? Além disso, na terça-feira, sai dados de taxa de desemprego aqui no Brasil, ok? Na quarta-feira, apesar de não ter tanta relevância pra gente assim, mas sai dado do PMI industrial aqui do Brasil. Na quinta-feira, o nosso PIB do quarto trimestre, e na sexta-feira, saem dados também não tem tanta importância assim, mas o PMI do setor de serviços de composto aqui do Brasil também, ok? Bom, além disso, essa semana é uma semana de vários balanços, né? A gente segue aí os balanços trimestrais das empresas e tal. Eu vou destacar dois para vocês aqui. Na quarta-feira, o balanço da Petrobras e na quinta-feira, o balanço da Ambev. Por que eu estou destacando da Ambev? Porque eles têm, os mesmos donos das lojas americanas são os donos da Ambev. Então, os investidores, eles vão analisar na lupa esse balanço da Ambev para ver se não tem nada que possa soar estranho ali, possa colocar em xeque aí a contabilidade também da Ambev, ok? Bom, por fim, pessoal, essa semana, obviamente, que nós vamos continuar acompanhando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os desdobramentos, principalmente no petróleo, que isso tem acontecido, não é mesmo? E aqui no Brasil, nós vamos continuar acompanhando o caso de Vaca Louca, se vai finalmente encerrar esse caso aí como caso isolado ou não, porque isso impacta nas nossas algumas ações aí relacionadas a isto. Nós vamos continuar acompanhando o tema arcabouço fiscal, porque na última entrevista aí que o Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda, fez, que foi no BTG, ele sinalizou para os investidores que ele vai antecipar para o mês de março a apresentação do novo arcabouço fiscal do país, né? E essa, inclusive, o mercado comemorou essa antecipação, eles ficaram bem felizes e tal. Então pode ser que esse tema comece a vir à tona nos próximos dias e a gente vai ter que ficar atento. E um outro assunto que também vai dar o que falar essa semana é a desoneração dos combustíveis. Por quê? Lá no ano passado, só recapitulando aqui, o Bolsonaro ele cortou os impostos dos combustíveis como uma forma de controlar a inflação, só que isso tinha prazo. O Lula, assim que ele assumiu, ele estendeu esse prazo até o final de fevereiro, ou seja, a partir do dia 1º de março, na quarta-feira, os combustíveis teoricamente, vão ficar mais caros para todo mundo no posto de gasolina. Por quê? Porque os impostos voltam a compor o preço do combustível na gasolina. Pode ser que entre amanhã e terça, o presidente Lula decida por estender essa desoneração. Pode ser que não. Isso daí é uma conversa que ele sinalizou que ele vai ter entre ele e o Haddad, o ministro da Fazenda, para tomar a decisão. A princípio, a desoneração vai acontecer no início de março. Lembrando que, pessoal, existe uma questão aí. Se o Lula prorrogar essa isenção de impostos na gasolina, é arrecadação a menos para o governo. Um governo que está disposto a gastar mais. Então, isso pode estressar os mercados no sentido de que a conta não vai fechar, né? Ele está gastando mais e deixando de arrecadar alguma coisa para poder... E aí, como é que ele vai fazer para a conta fechar? Então, isso pode estressar os mercados. Porém, se ele também permite a desoneração e os impostos voltam a compor o preço do combustível, o combustível fica caro para todo mundo aí na rua.
né? Então, vamos acompanhar esse tema aí ao longo da semana, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Boa semana para todo mundo e até a próxima. Beijo!